Shalom aos amigos e irmãos, mais um vídeo. Estou fazendo um vídeo vou botar algumas questões aqui em discussão, que é de Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando diz: não deixemos de congregar. Ouvimos muitas das vezes as pessoas dizerem que nós não podemos deixar de ir na igreja, porque esse é um mandamento, e daí por diante. Mas o que quer dizer congregar? A palavra congregar no dicionário quer dizer reunir, ajuntar. Então, congregar quer dizer reunir, juntar. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele estará no meio, reunidas. Vemos aqui que Jesus disse que 2 pessoas já é uma reunião e que a partir dessas 2 pessoas em diante já se é uma congregar, já é congregar 2 ou 3 pessoas. Então não quer dizer que quando diz não deixamos de congregar, e quer dizer que é para a gente não deixar de ir na igreja. Não tem nada a ver ir ao templo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero falar aqui algumas coisas que eu anotei, que é a seguinte: Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, o primeiro lugar que ele começou a pregar foi nas cidades pequenas, nas aldeias. E em um momento ele levou alguém para dentro de um templo. Vamos analisar. O livro de Hebreus diz que congregar é um costume e reunir quer dizer congregar. Se Cristo disse que 2 pessoas reunidas quer dizer congregar, aqui está então a referência principal que nós precisamos aprender. Reunir 2 ou 3 pessoas é uma reunião. Só que Cristo disse em Mateus 18, versículo 20, aonde estiver 2 ou 3. Aqui está a questão. Aonde? Não está dizendo que para ser uma reunião precisa estar no templo. A questão é aonde estiver. Pode ser na praia, pode ser no monte, pode ser nas casas, pode ser em qualquer tipo de lugar. Então, congregar, que o livro de Hebreus está dizendo, é não deixar de se reunir em nome do Messias. Entende? É uma diferença muito grande. As pessoas estão ensinando que você não pode deixar de ir ao templo. Não tem nada a ver. Você não tem que deixar de congregar, se reunir em nome de Jesus. Agora, tem uma questão. Será que eu tenho que me reunir com todas as pessoas? Vamos entender? Queria ler um versículo com vocês, capítulo de Coríntios 5. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo nos dá uma orientação. A partir do versículo 9. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubador, idólatra, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgarei vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará.
expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo está nos dando uma orientação para nós não termos convívio com irmãos que se dizem irmãos, mas não são pessoas corretas, santas diante de Deus. Então, uma orientação que Paulo nos dá para a gente não se reunir nem comer com pessoas que têm uma aparência, mas que na realidade não é cristão. Um outro detalhe é que eu separei alguns versículos que a igreja, no começo, ela não se reunia nos templos. Romanos 16, versículo 5, Paulo, ao saudar a igreja, ele manda saudação a Priscila e Áquila e a igreja que reúne em sua casa. Filemão, versículo 2, também Paulo fala da igreja que se reunia na casa de Filemão. Atos 20, versículo 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e Paulo começa a narrar ali que nunca deixou de ensinar em público e de casa em casa. Então o que nós precisamos aprender é que nós não podemos deixar de nos reunir com a família de Cristo. Só que na questão que nós estamos vivendo hoje em dia, Cristo não nos mandou nos reunir dentro dos templos. Se nós estamos vendo que o templo não está fazendo a vontade de Deus, e Paulo diz que não é para nós nos associarmos com pessoas que se dizem irmão, não tem frutos de mudança, então Paulo está nos dizendo que é para a gente não se reunir com esse tipo de pessoa. Porém, quando nós nos reunimos em qualquer lugar com 2 ou mais pessoas, já é uma igreja para Cristo, porque a igreja são as pessoas. O templo nada é. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o que importa não é o que eu digo, ou o que o João diz, ou o que o fulano fala. É o que Jesus ensinou. E ele ensinou em Mateus 18, versículo 20, que é aonde nós estivermos em nome dele, a partir de 2 ou 3 pessoas, já é uma reunião. Reunidos já é uma reunião. Então, quando nós nos reunimos com 2 ou mais pessoas, nós estamos congregando. Então, nós não estamos deixando de fazer o que disse o autor do livro de Hebreus. Então, que fique essa mensagem para os amigos, os irmãos. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas eu não tenho necessidade de ficar falando algo que é óbvio. Você que se reúne com os verdadeiros irmãos, vocês já são uma igreja. Você não precisa do templo, porque o templo foi destruído. Por isso que igreja é eclésia, chamados para fora. Fomos chamados para fora, não fomos chamados para dentro dos templos. Fomos chamados para sairmos e fazermos discípulos. E vemos Paulo, ele ia de porta em porta, anunciando, pregando o Evangelho. E o que o Hebreu está dizendo, para não deixarmos de nos unir, para falarmos de Deus, para orarmos, mas com os verdadeiros irmãos. Porque se for para estarmos no meio da idolatria, Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 4 diz para nós sairmos da Babilônia. Então o que está acontecendo? Babilônia é o quê? É uma instituição prostituta. Então a orientação de Deus para João é sair de Babilônia, sair do meio da apostasia e o que? Se reunir com pessoas que têm um propósito puro de pregar o Evangelho. Se na tua cidade não tem isso, então procure as pessoas que estão querendo
Deus de verdade e se reúna com Ele. Não se preocupe, porque aonde estiver 2 ou 3, não importa se tu não é pastor, se você não é um líder espiritual, o que importa é que Cristo fez uma promessa que não vai ser nenhuma instituição que vai tirar essa promessa que Ele nos fez, que é de estar conosco para o resto dos séculos. Que Deus abençoe vocês. Shalom Adonai.